Aproveitando a tarde de hoje para falar um pouco do meu livro O Mergulho, eu nunca conversei muito sobre o gênero literário em relação às temáticas do mergulho. Isso se mostrou um pouco difícil para mim inicialmente, provavelmente porque esse foi o primeiro livro em que eu introduzi ideias sobre misticismo, um pouco de esoterismo, talvez algumas visões filosóficas da vida, sobre o humano, e isso tudo misturado com conhecimento científico já sabido. O tema do mergulho envolve a geração de humanos, a gravidez, mas é claro que esse é o tema mais óbvio à primeira vista. Há o tema do renascimento, que vai sendo entremeado. Eu vou falar dos temas em profundidade em outro vídeo. Agora eu quero falar justamente da dificuldade que eu tive em saber qual subgênero a que o mergulho pertencia. Especialmente porque isso facilita quando me perguntam sobre o que é esse livro. O Mergulho é uma obra de ficção, mais especificamente do gênero novela. Eu quero falar sobre as novelas também em outro momento. Inicialmente eu não sabia em que subgênero categorizar o mergulho, no sentido da temática mesmo que ele trazia, por causa dessas misturas de que eu falei entre filosofia, misticismo, física quântica, ciência, além dos temas presentes na história em si, o renascimento, a gravidez, a alma, os sonhos, a biologia humana, e com certeza tem mais que eu estou esquecendo agora. Era tanta coisa que se misturava que eu não sabia delimitar tão facilmente o subgênero. Por exemplo, alguns subgêneros são mistério, horror, ficção científica, fantasia, romance histórico, comédia, tragédia, por aí vai. Depois de muita pesquisa, eu inicialmente categorizei o mergulho como um drama de fantasia, porque ficou muito impregnado em mim as ferramentas que eu usei durante a narrativa, porque eu lancei mão bastante da imaginação e da fantasia, especialmente para ancorar a noção de que esses reinos da fantasia e da imaginação são os reinos mais reais, reinos com R maiúsculo, ou seja, os reinos fundamentais, como atestariam Jung, ou Freud, ou alguns outros. O Walter Kaufmann, um filósofo alemão, ele também era poeta, ele disse: fantasia, lugar de acesso ao real. Ele escreveu sobre autenticidade, sobre filosofia, existencialismo, literatura, dentre outras coisas. Durante a minha pesquisa, eu descobri um subgênero chamado ficção especulativa, o qual hoje eu acredito que é o subgênero mais próximo do mergulho. Na ficção especulativa, se mantém a estrutura da realidade, introduzindo uma única alteração significativa nela. Então, tem esse fato fantástico na narrativa e o restante do mundo da narrativa, do mergulho, e suas regras operam dentro de uma estrutura que é reconhecível e é compreensível para o leitor. No caso do mergulho, esse fato fantástico é central à narrativa. Sem ele, não poderia ser contada essa narrativa. Eu não vou revelar, claro, vocês têm que ler o livro para descobrir. Esse afastamento deliberado da realidade, ou seja, do realismo estrito, esse e se, me permitiu contar a estrutura do mundo, de um mundo dentro do livro, do mergulho, sob uma nova luz, sob uma certa luz. E aí, claro, desafiando a compreensão da realidade, como, por exemplo, no Conto de Aia, que é considerado uma obra de ficção especulativa. A ficção especulativa introduz elementos que se desviam de leis científicas conhecidas, ou de fatos históricos, ou ocorrências, digamos, cotidianas. A ficção especulativa tem, claro, relação com a ficção científica, mas, a meu ver, a especulativa é mais discreta, digamos. Ela pode ser mágica, mas não vira tudo de cabeça para baixo. O leitor não tem que refazer o mundo todo. Talvez no mergulho, além da alteração principal à lei da realidade que nós conhecemos, talvez vocês achem algumas subalterações também aqui e ali, mas isso especialmente com relação ao funcionamento emocional do ser humano. A meu ver, não há alterações o funcionamento emocional no livro, por isso que eu acho que ele continua sendo uma ficção especulativa, porque funciona da mesma maneira
muitas das coisas funcionam da mesma maneira, mas tem um e se, que, a meu ver, dá a mexida necessária na realidade para vislumbrar outras realidades, outras dimensões. Bem, dito isso, há tanto milagres da ciência como milagres do mágico no mergulho. Os milagres da ciência são conhecidos, nossa, sim, são todas essas descobertas que já existem, que continuam nos maravilhando no ser humano. E os milagres do mágico são os milagres das coisas que a ciência ainda não explicou e que nos maravilham quase que da mesma forma, só que com mais mistério, sim, e poesia. Portanto, eu diria que o mergulho é uma mistura de fantasia, ficção especulativa e ficção científica. Sim, será para algumas pessoas. Talvez para outras seja fundamentalmente fantasioso, especialmente porque ele mistura ciência clássica e ciência quântica, que são dois interesses cruciais meus. A ciência quântica, ainda meio considerada magia para a sociedade como um todo, ou misticismo em diversos pontos, mas já começando a ser compreendida melhor no nosso meio. Os cientistas, os filósofos e os biólogos, para quem está prestando atenção, já estão falando bastante e profundamente sobre as leis quânticas. Mantenha em mente que tem um computador quântico sendo desenvolvido no mundo já. Então, o mergulho é uma leitura curiosa para mim, porque dependendo de onde estiverem as crenças dos leitores, eles vão achá-lo, a meu ver, mais um livro do subgênero fantasia, ou mais ficção especulativa, ou mais ficção científica. Por exemplo, por causa do ambiente onde essa história é narrada. Talvez algumas pessoas achem que é ficção científica, que eu também não vou revelar, fica para vocês descobrirem. E mesmo dentro do subgênero fantasia, os leitores têm um certo conceito meio fixo, eu já notei, do que ela seja. Por exemplo, que tem que ser bichinhos que falam, vamos dizer, onde, por exemplo, e um ser humano telepático, digamos, é fantasia? Ou só porque a telepatia é um ato muito discreto, que não aparece tanto, que não é tão estereotipado como um animal falando, então não pareceria uma fantasia? Fica aí esse assunto para discutir depois. E para fechar esse papo, eu quero colocar aqui um fato astrológico interessante. O mergulho foi escrito quando Plutão entrou pela primeira vez em Aquário, que foi em 2 de março de 2023. Plutão ficou inicialmente em Aquário por 3 meses, mais ou menos. Eu comecei a escrever no final de maio e em 3 semanas a história desceu, muito fluida, e para mim isso aponta para o poder da energia desse aspecto, Plutão em Aquário, que nunca foi vivido por ninguém que está vivo agora, então estamos vivendo isso juntos, e para mim fez o favor de trazer à tona todos os temas místicos, quânticos, filosóficos, que ainda não tinham aparecido tão diretamente na minha obra, mas que povoam a minha mente, e de repente eles apareceram na narrativa e muito fluidamente, sem esforço e sem intenção inicial. Eu não sabia que a narrativa seria uma ficção especulativa. Eu terminei de escrever em 10 de junho, 3 semanas depois, e no outro dia, dia 11, Plutão saiu de Aquário, ficou retrógrado, voltou para Capricórnio, passou lá uns 9 meses, uma gestação, né? E depois voltou para Aquário no começo de 2024 e vai ficar até 2044. Nos próximos 20 anos, Plutão em Aquário oferece a promessa da humanidade passar a conhecer melhor a sua cidadania galáctica, ou seja, que somos família com isso que está aí fora, e o mais importante, conhecer como funciona a mente. Como através do ato das escolhas em si, usando a nossa rede neural, nós manifestamos realidades. Esse parece ser o próximo pulo quântico da humanidade, o novo poder da mente. E esses 2 temas estão bem representados no mergulho.